Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz. Chegamos para mais uma sexta-feira, mais uma sexta-fé. Graças a Deus por essa semana, uma semana maravilhosa, uma semana de temperaturas baixas. O clima mudou, né? Mas o mais importante é que Deus nos concedeu mais uma semana e chegamos mais um final de semana. Meus irmãos, que a palavra de reflexão nessa sexta-feira será conduzida por uma amiga. Nós já conversamos durante essa semana, já está tudo pronto e que essa palavra venha de encontro ao coração de vocês. Estarei orando por vocês nessa sexta-feira. Poderoso Deus, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, que essa palavra vai de encontro ao coração daqueles que estão necessitando, Pai, ouvir a Tua voz. Senhor, nós sabemos, Pai querido, que é o Senhor que nos conduz, é a Tua palavra que nos mantém firme no propósito de adoração no Teu nome, Pai. Eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero dizer para vocês que esse canal aqui, Sexta Fé, ele não tem distinção de placa nenhuma de igreja. Aqui é para levar o amor de Cristo e a palavra a quem necessita ouvir. Então fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus? Em Êxodo 16, vai dizer que o povo chega ao deserto e começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, reclamando que não tinha comida. E eles levantam uma questão dizendo: era melhor ser escravo no Egito, mas lá tínhamos comida, tínhamos pão à vontade, do que estar aqui no deserto. Então eles prefeririam estar presos, escravos, mas tendo o que comer, do que estar livre, liberto, e ter que viver da provisão divina. Ter que viver da provisão divina traz no coração desse povo uma inquietação muito grande. E qual é a nossa inquietação quando nós não conhecemos Deus de verdade? O medo de faltar e o medo de viver da providência, da provisão dele. Por quê? Eles vivem muitos anos cativos no Egito. Muitos anos, são várias gerações que nascem, crescem, morrem escravos. Quando eles vão pro deserto, e nesse tempo todo tinha, lógico, as histórias que eram passadas de pais para filhos, falando, né, sobre Deus, sobre o Deus de Abraão, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de José. Tinha a tradição oral que falava, né, de Deus. Só que a verdade, o dia a dia fazia com que aquele povo sofresse tanto, porque eles eram escravos, que isso era tudo muito utópico, isso era muito distante da realidade deles. Um Deus que fez milagres na vida de José, na vida de Abraão, era tudo muito longe, muito distante. E é essa mentalidade de escravidão, de não providência, que eles vão para o deserto, né? Essa mentalidade de não saber quem é Deus. Eu ouvi, né, que os meus pais falaram, os bisavós falaram quem era Deus de Isaac e de Jacó, mas eu não sei quem é. E aí eles entram no deserto, vivem grandes milagres, né, como as 10 pragas, a abertura do mar, mas eles entram no deserto e não têm experiências pessoais mesmo, pessoais com Deus. Eles têm umas experiências coletivas. E isso daí ainda não é suficiente para esse povo acreditar na providência de Deus. E Deus fala para Moisés e para Arão que ele traria de manhã o pão e à tarde a carne. Então, de manhã teria o orvalho, que seria o orvalho da manhã, traria um pão, uma coisa, a Bíblia fala que é como uma coisa miúda, né? Miúda como geada, né? 16 e 14 fala uma coisa miúda como geada. E aí eles falam, o que é isso? Né? Não tinha nome. E eles colocam o nome de maná. E eles falam mesmo que é pão do céu, porque não tinha nome. E Deus traz pela manhã a coisa miúda, né? Que seria o pão. E à tarde ele traz as codornizes, que seria a carne. E Deus guarda, ele traz a provisão da manhã e traz a provisão da tarde. Então eu quero trazer para você, né, hoje, que por mais que você viveu escravo e você acha ainda que a sua mentalidade ainda não mudou,
Não mudou. A certeza de que Deus pode fazer alguma coisa e viver da providência de Deus, e o que eu estou dizendo de providência de Deus, não é providência de, eu não vou trabalhar porque Deus vai me dar. Não é disso que eu estou falando. É acreditar que Deus vai fazer. É dessa providência que eu estou falando. E muitas vezes o nosso passado, as coisas que vivemos, faz com que a gente quer voltar naquele lugar. Mas será que vai acontecer? Será que eu não vivia melhor quando eu era escravo? E eu quero te dizer que não. Deus nos deu liberdade, Deus nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, para vivermos plenamente confiando nele e sabendo que ele trará sim a providência pela manhã, ele trará a providência à tarde, e será coisas sutis como o orvalho, mas também será coisas grandiosas como a coluna de fogo. Nós veremos, e eu creio nisso, nós veremos providências pela manhã, sutil, coisas simples que nos fará entender que Deus está no controle. Como também viveremos coisas grandiosas como a coluna de fogo. E aí poderemos dizer, se não fosse Deus, isso não teria como acontecer. Isso é Deus. Todos verão, uma coluna de fogo era vista de longe. Essa coluna guiava todo o povo no deserto. Então todos saberão que Deus fez coisas grandiosas. Mas também Deus fará coisas grandiosas na sua casa. Quando você abrir a porta, quando você acordar, você vai dizer, isso foi Deus que fez. E assim como esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, esse Deus que cuidou do povo esse povo que saiu do Egito, esse povo que era escravo e foi liberto, esse mesmo Deus é o mesmo e ele cuida de mim e de você. Creia nisso. Haverá providências diárias e haverá providências grandiosas para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe.